Boa noite, super portistas. Ora, boa noite. Já estamos em direto. Estamos a aguardar apenas que entrem mais gente na nossa live. Estamos em direto aqui na página Super Portistas. Peço àqueles que nos estão a ver que nos deixem aqui os vossos comentários e que entrem aqui na nossa conversa. Se houver alguém que queira participar aqui na nossa conversa, pode fazê-lo e pode até solicitar que a gente podemos aqui juntar à conversa. Hoje estamos aqui dois administradores da página Super Portistas, Bruno Garcia Exatamente. e Joel Souza. Joel, olá, boa noite. Boa noite a todos. O meu nome é Joel de Souza, sou um dos administradores aqui deste projeto e gostaria de contar com a vossa participação aqui neste podcast, onde vamos falar aqui de alguns temas, nomeadamente a história deste projeto e como é que isto nasceu, qual é o ponto de situação atual e para onde é que queremos ir, que também fazemos questão de partilhar convosco. E basicamente é isto. Isto é uma das muitas novidades que vêm por aí, não é? Claro, e vamos estar atentos, claro está, àquilo que as pessoas nos vão dizendo aqui no Facebook e que vão partilhando. Eu começo já aqui a ler algumas das pessoas que nos estão aqui a ver. João Valente, boa noite. Boa gente. Joaquim Manuel Barbosa. Sim. Lucas Paixão, Maria João Fernandes. Temos também o Pedro Cardona. Um abraço para o Pedro Cardona, nosso amigo Pedro Cardona, que nos está aqui a seguir. Muito bom conteúdo do Pedro Cardona, sim senhor. É verdade, já assistimos à primeira edição do seu canal, muito bom. Da Malha Azul e Branca, sim senhor. 5 estrelas. Recomendo já agora a toda a gente, quem puder participar, passar no YouTube, Malha Azul e Branca, quiser ficar a conhecer o que é o Futebol Clube Porto, a origem do Futebol Clube Porto, a história do Futebol Clube Porto, não tem melhor opção do que este senhor. Realmente tem um conhecimento enorme sobre o que é o Porto. Não é? E está lá tudo documentado, tem lá vídeos muito antigos já do Futebol Clube Porto, uns mais recentes, tem tudo basicamente aquilo que é do Futebol Clube Porto. Certo, eu vou colocar aqui, também é uma curiosidade minha, eu vou colocar aqui uma sondagem para perceber há quanto tempo é que as pessoas que estão a assistir a este podcast, há quanto tempo é que nos seguem aqui na nossa página. Eu penso que já aparece, ou que vai estar a aparecer, portanto, basicamente é uma sondagem que tem aqui algumas opções, nomeadamente se nos chega a menos de um ano, há 2 anos ou há mais de 3 anos. Nós fizemos 5 anos recentemente e gostaria de saber se alguém já nos segue desde aí. E aproveitando isso, vamos já começar falando apenas de como é que nós começamos isto, não é, João? Começamos isto, já lá vão 5 anos, a página Super Portistas, mas isto também já vem de trás, não é? Já temos aqui, digamos assim, um histórico aqui, se assim podemos dizer, na internet, relacionada, claro está, com a nossa paixão pelo Futebol do Porto e também pela comunicação no audiovisual e também nestes meios de internet, não é, Joel? Sim, nós basicamente quando a internet começou a ser algo comum para toda a gente, começaram a surgir alguns movimentos dos adeptos do Futebol Clube Porto, nomeadamente com grande destaque aquele que ainda hoje é o maior projeto, que é o Portal dos Dragões, e nós nessa altura decidimos também criar um projeto que atualmente já não existe, que era o Futebol Clube Porto 24, que foi um projeto que na altura também teve um impacto forte e que tem várias histórias para contar. Não é? Exato, na altura até não havia nada do género, havia o Portal dos Dragões, que é uma referência dos adeptos portistas na internet, e na altura o que estava mais em foco eram os fóruns principalmente, e foi por aí que nós começamos, principalmente fazendo um fórum, não é?
essencialmente aquilo que havia era o Portal dos Dragões e um blog que infelizmente também já não existe atualmente, já não produz conteúdo, que era o Bibo Porto, também era um blog muito conhecido. E na altura basicamente eram esses dois. Também havia um pequeno fórum que era o Somos Porto, não sei se te recordas. Sim, sim. E pronto, entretanto nós iniciamos esse projeto já há uns bons anos. E na altura aquilo foi algo que nos trouxe coisas muito positivas. Nomeadamente tivemos um crescimento exponencial no fórum, não é? Tivemos milhares de registros. E fomos inovadores em muita coisa. Tivemos, por exemplo, eu estou-me a recordar agora, por exemplo, do Olhar Tático, que era com o Carlos Silva, treinador que chegou a ser olheiro no Futebol Clube do Porto, e ele fazia basicamente análises táticas dos jogos do Futebol Clube do Porto, certo, analisava os adversários. Já na altura fazíamos aquilo com PowerPoint e com pronto, já muito avançado para a altura. E tínhamos sempre bom feedback dos portistas e gostávamos de fazer aquilo e esse bichinho continua sempre estes anos todos, não é? Já agora um beijinho para a Maria Rebelo, que está-nos aqui a pedir que nos cheque da Bélgica. Tudo bom para vocês aí na Bélgica. E já agora desculpa lá perguntar, aqui está o João Valente a perguntar qual é o tema. O tema hoje deste podcast, que é o primeiro da nossa página, é precisamente para nos darmos a conhecer um pouco melhor quem é o Bruno Garcia, quem é o Joel Sousa e quais são e quem é esta página, basicamente Superportistas. Vamos também ao longo deste podcast dar novidades, não é? Que vamos ter no futuro e apresentar novos projetos e vamos também, claro está, ouvir aqueles que nos seguem, porque era uma coisa que faltava aqui nesta página, que era estarmos mais perto daqueles que nos seguem e mais perto dos portistas, não é, João? Certo, mas retomando aquilo que estávamos a falar relativamente ao Porto 24, efetivamente nós aquilo que tentamos fazer, e eu acho que é isso que tentamos fazer sempre, que é ser um pouco diferentes. Um pouco diferentes daquilo que existe. Portanto, nós não queremos ser só um veículo de transmissão de notícias, de jornais, e quisemos sempre criar conteúdo. Neste caso, no Futebol Clube Porto, nós tínhamos o Olhar Tático, que efetivamente tínhamos um treinador a dar uma lição tática daquilo que eram os adversários e o próprio Futebol Clube Porto, e que teve uma adesão incrível. Mas isto é uma novidade, eu não sei se ia dizer isto, mas já foi há tantos anos, vou dizer. Chegámos inclusive a colaborar com o André Vilas Boas. Na altura até foi através do Daniel Sousa, não é? Que era adjunto dele e era basicamente ele que fazia os relatórios para o André Vilas Boas, não é? Ele fazia o que o André Vilas Boas fazia para, exatamente, era o que ele fazia. Mourinho. Exato. E portanto chegámos a colaborar diretamente com eles na criação de um vídeo motivacional para mostrar aos jogadores do Futebol Clube Porto antes do jogo contra o Benfica. Aquele célebre jogo que o Futebol Clube Porto venceu. Sim. E se tornou campeão às escuras, não é? E esse dado até aparece inclusive no livro de André Vilas Boas. Ele faz referência a esse vídeo. Claro está, não referenciou quem foi, até porque na altura era uma coisa privada e sigilosa, portanto, mas como já lá vão alguns anos, eu penso que não haverá problema. Sim, até porque, desculpa-me dizer-te, João, na altura o Foco Porto não tinha, pelo menos nas redes sociais, não tinha a expressão que tem hoje, não é? Hoje em dia dificilmente isso aconteceria, porque entretanto o Foco Porto também tem os seus próprios. Já existe um departamento de comunicação, claro, para esse tipo de coisas. Claro. Mas de facto foi muito gratificante, até porque ficamos com aquela ideia que um bocadinho daquele sucesso todo também contribuímos um bocadinho para aquilo. Exato. E de facto fizemos um vídeo incrível, motivacional, que foi visto antes de entrada para o jogo e que foi, para mim, valeu a pena fazer o projeto só por causa disso. Devem compreender. Se um dia tivermos autorização, se calhar até vamos colocar esse vídeo para as pessoas recordarem esse vídeo. Sim. Não é?
é um facto. E pronto, basicamente já na altura na página Super Portistas tínhamos muitos portistas no fórum. Era basicamente o fórum que sustentava, se assim pode dizer, o site. Na altura as redes Certo. sociais não eram tão em voga como agora. Não existia Facebook. Pois, exatamente, não existia. Basicamente era isso, não existia. Estava a aparecer, mas era assim uma coisa muito. Ainda não era conhecida na maior parte das pessoas. E portanto, quem quisesse falar sobre o Futebol Clube do Porto tinha que ir a um fórum, não é? Que é coisa que atualmente já não se usa, a não ser efetivamente o Portal dos Dragões, que mantém o seu fórum. Mas de resto é impossível nós atualmente criarmos um fórum e ter participação, porque já é algo um pouco do passado, digamos assim. É como pedir às pessoas para ir falar ao Mirk. Claro. É quase como isso. Muitos hoje em dia já nem sabem o que é o Mirk, não é? Certo, e muitos também já não participam em fóruns, nem nunca participaram. Foi não. Mas na altura participar num fórum era quase entrar numa família, não é? As pessoas encontravam-se ali todos os dias e trocavam ideias, falavam, havia vários E era tópicos, diferente porque era quase uma comunidade, não era? E depois, agora Era com uma as redes comunidade. sociais, parece que as pessoas estão mais espalhadas, não é? Também existem mais páginas, existe mais conteúdo e as pessoas Há estão mais. muita informação, demasiada informação. E esse é que é o problema, porque eu acho que há demasiada informação e pouca informação de qualidade. Esse é que é o problema. E realmente os fóruns, havia fóruns, que era o caso do nosso e o caso do Portal, que estavam extremamente organizados, estruturados e com informação bem organizada e que tu conseguias efetivamente estar a par de tudo. Se tivesses parte daquilo, estavas a par de tudo aquilo que era a realidade do Porto. Mas pronto, isso foi algo que entretanto passou. Depois foram uns motivos pessoais, uma zanga que nós tivemos com um dos outros administradores, acabámos por abandonar o projeto. E infelizmente, passados uns anos, criámos este projeto Super Portistas. Começou por ser uma página de Facebook, inicialmente uma página de apoio como tantas outras, que foi crescendo e que já criou algum tipo de conteúdo, não tanto quanto nós gostaríamos, mas também a vida não nos permite estar em permanência, em full time neste tipo de projetos. Porque Claro que as pessoas. E nós fazemos isto nos tempos livres, não é? Basicamente. Certo, isto não dá de comer a ninguém, não é? Isto é uma causa, digamos assim, é voluntariado. E até porque isto, ao contrário de algumas páginas que existem, aqui nós não temos qualquer motivação monetária de fazer qualquer rentabilização da página, nós não temos publicidades, não temos nada disso, nem queremos. Portanto, o objetivo disto é efetivamente criar aqui conteúdo bom. Não é? Deixa-me interromper, não te esqueças do que vais dizer. Estou aqui a ver o Arlindo Ribeiro, que diz que já trouxemos aqui dois candidatos à presidência do Futebol Clube Porto, no caso Nuno Lobo e José Fernando Rio, e pergunta-nos quando vem cá o Pinto da Costa. Claro que nós gostaríamos muito de ter cá o presidente Pinto da Costa, sabemos que dificilmente virá um espaço como este, até porque sabemos da política do clube, sabemos também, claro que está, que nesta altura em atos eleitorais deveria haver debate, mas também todos nós conhecemos já também muito daquilo que é Pinto da Costa e daquilo que são as suas ideias para o clube. De qualquer das formas, fizemos chegar esse convite. Sim, nós fizemos a nossa parte, que é fazer o convite aos três candidatos, não é? Porque ao fim e ao cabo são os três candidatos. Dois deles aceitaram, aceitaram porque também precisam de expor as suas ideias. Pinto da Costa até o momento não foi possível, porque não precisa. Claro. Também, eu acho que é um facto, que não precisa. Se bem que eu acho que, se me permites, eu acho que um debate logicamente com os três seria importante para o clube. Sim, eu nem digo um debate com os três, eu digo que os três deviam falar. Claro. Porque o Futebol Clube Porto tem muitos adeptos, tem muita gente e as pessoas têm que estar informadas. E eu acho que para todos os efeitos, isto é muito bom nós existirem projetos como o nosso que felizmente conseguem levar conteúdo às pessoas, não é? Porque se não fôssemos nós, provavelmente muita gente não sabia quais eram as ideias do Nuno Lobo.
não sabiam quais eram as ideias do José Fernando Rio, por exemplo. E acho que o próprio o Futebol Clube Porto tem um canal, tem até uma app de televisão, que é o Futebol Clube Porto TV, também que quase todos os esportistas têm, e seria de saudar que existisse debate no Futebol Clube do Porto. Eu não digo... Pelo menos, como dizia o Fernando Rio... Tem que se discutir os momentos, saber o que é que se passa, quais são as ideias para os próximos 4 anos. Ninguém está a pôr aqui em causa Pinto da Costa, como é óbvio. Não é? Pinto da Costa é o Pinto da Costa. Agora, eu gostaria de saber o que é que ele vai fazer, quais são as ideias dele para nos próximos 4 anos ser diferente daquilo que tem sido. E, efetivamente, por aquilo que eu estou a perceber, não vamos saber. Pelo menos um espaço para cada um, já não digo um debate, mas pelo menos um espaço para cada um colocar as suas ideias e os... Exatamente. Exatamente. Uma entrevista à semelhança daquilo que foi feito connosco. Eu acho que o canal do Futebol Clube Porto devia ser utilizado para isso, para todos. Devia ser dado tempo de antena a todos os candidatos. Eu hoje em conversa com outra pessoa, também ligado ao Futebol Clube Porto, um adepto portista, dizia-me que perguntava-me quantas vezes é que vimos Pinto da Costa em debates frente a frente durante estes anos todos, e realmente não são muitos. Em entrevistas vimos muitas, mas debates... mas repara... se calhar para Pinto da Costa também não será fácil um debate. A questão aqui é que tu ias debater o quê com Pinto da Costa? Tu só lhe ias dizer as melhores coisas, só ias elogiar aquilo que tem sido feito e que foi feito ao longo destas décadas, não é? E pedias para continuar, porque efetivamente o Porto deixou de ser um clube pequeno para ser um gigante, não é? E tudo graças, e nisto não há dúvidas, tudo graças a Pinto da Costa, claro, como é óbvio. Portanto, não havia muito a debater. Agora, eu acho é que há muito para se falar para os adeptos. Eu acho que os adeptos têm direito de saber. Têm direito de saber o que é que Pinto da Costa pretende fazer nos próximos 4 anos. Quais são as ideias dele para mudar, por exemplo, a situação financeira do clube? Eu acho que isso era importante que os adeptos ouvissem isto da boca do próprio clube, neste caso do representante máximo, que é o presidente. Exato. E é isso que eu acho que falta. Eu sei que ele ganha, eu também tenho a minha preferência, custa-me muito não votar em Pinto da Costa, é um facto, mas que gostaria de ouvir aquilo que ele tem para dizer, gostaria, sem dúvida nenhuma. E tenho muita pena que não haja debate e que não haja troca de ideias. Voltando, fica de qualquer das formas aqui essa questão respondida. Nós convidamos o presidente Pinto da Costa, como convidamos os outros 2 candidatos, 2 aceitaram. O presidente Pinto da Costa também ainda não disse que não, mas dificilmente é óbvio que estará aqui connosco, porque não é, nós já dissemos aqui, o seu estilo, digamos assim podemos dizer, não é? Regressando então àquilo que nós estávamos a dizer, estávamos a falar aqui da nossa página, e eu, aproveitando isso, vou dizendo às pessoas que nos vão seguindo que vão colocando perguntas se quiserem, darem sugestões para a nossa página. Aqueles que nos seguem há mais tempo certamente saberão dar sugestões para novos conteúdos, por exemplo. Se quiserem também colaborar connosco, estamos abertos a ter cá pessoas novas, não é? E portanto podem até comentar aqui nesta live, e se quiserem até podem entrar nesta live aqui connosco em conversa, se assim preferirem, não é, João? No seguimento daquilo que estávamos a conversar relativamente aos candidatos, exato, voltando a eu vou colocar aqui uma sondagem para perceber o que é que os adeptos do Futebol Clube Porto, em quem é que votariam nestas eleições. Portanto, e dentro de alguns minutos vamos ver quais são os resultados. Mas retomando então, Bruno. Retomando, estávamos agora, já tínhamos falado do nosso início, do FC Porto 24, não é? Depois, regressando, entretanto, respondemos aqui esta questão do presidente das eleições, e agora retomamos com a página Superportistas. Estávamos a dizer que já tem 5 anos de existência, que daqui para a frente vamos criar novos conteúdos, e a partir eu penso que já posso dizer isso, a partir de 1 de junho teremos aqui uma remodelação, se assim podemos dizer, de novas ideias na página, não é, João?
Sim, vai haver grandes mudanças aqui na página. Tal como eu disse, e acho que já podemos falar sobre isso também, está a distância de uma semana. Vamos mudar muita coisa. Nomeadamente, vamos ter aqui uma mudança de imagem. Posso também adiantar que vamos sofrer uma ligeira alteração no nosso nome. Isto porque existe no Facebook uma outra página com o mesmo nome, Superportistas, que inclusive até tem mais seguidores do que nós, mas que tem um conteúdo que nós não nos identificamos minimamente e por vezes somos confundidos com eles e o contrário também. Portanto, vamos também ter aí uma ligeira diferença, mas a principal, aquilo que é o principal é que vamos criar muitos conteúdos. Vamos deixar de ser uma página que partilha notícias dos jornais e vamos ser uma página que partilha coisas originais, escritas por pessoas com importância e de relevo no mundo azul e branco. E por isso aqueles que nos estão a seguir, se quiserem participar, uma vez mais é bom de lembrar, podem participar connosco neste projeto e é só enviar uma mensagem e podemos conversar. Certo, se efetivamente se tivermos aqui alguém que goste de escrever, que tenha algo para dizer e que tenha qualidade de escrita, por exemplo, ou que goste de falar em frente a uma câmara e que acima de tudo seja portista, não é? Isso é que é. Claro, isso é o ponto número 1. Portanto, que nos contacte, nós depois iremos divulgar o nosso e-mail, também o nosso novo site e podem sempre entrar em contacto connosco no caso de quererem fazer parte deste projeto, que acima de tudo é dos portistas e independente. Joel, eu proponho-te agora aqui que demos agora uma olhadela para a atualidade do Porto, já que estamos a aproveitar este espaço aqui a conversar. Certo. Hoje saíram as datas e os horários dos jogos do Futebol Clube do Porto. Também como adepto portista também queria saber também a tua opinião sobre isso e como é que vês este reinício, digamos assim, de competição. É estranho, porque esta competição, eu já nem sei que competição que isto é, não é? Porque isto de futebol sem adeptos e futebol depois de uma paragem destas, com tanto em jogo, é estranho. Acho que não vai ser muito fácil, sinceramente, não vai ser muito fácil para o Porto, porque acho que não temos um calendário muito favorável. Perdemos também o Marcano, e é uma incógnita, se queres que diga, não sei que estamos à frente de momento, sei que se não fôssemos nós que estivéssemos à frente não havia campeonato, de certeza absoluta, já estava decidido, isso é garantido. O Benfica era campeão se eventualmente estivesse à frente, é? Só que eles tiveram aquele azar, um azar que podiam ter ficado 10 pontos à frente, mas ficaram atrás e por isso a saúde pública já deixou de ser importante, não é? O importante é o Benfica poder lutar pelo título, mas é muito complicado, eu não sei o que é que vai acontecer. Não percebo o que é que acontece eventualmente se existe um novo surto de Covid e o que é que acontece se for o Benfica à frente, como é? Claro. Qual é a decisão? Pois. Não é? Era o que dizia o José Fernando Rio aqui a semana passada, era que deveria isso estar definido já de antemão, não é? Para antes de começar este campeonato, este mini campeonato, se assim podemos chamar, porque isto ao fim e ao cabo não é a continuação do outro campeonato, isto é um mini campeonato, porque é tudo diferente, não é? É tudo diferente. Sim, mas daquilo que tínhamos assistido. Há muita coisa em jogo e eu percebo que o Futebol Clube do Porto precisa de dinheiro, não é? Porque eu tenho a certeza que se a situação financeira do Porto fosse diferente, o Porto se calhar tinha tido outra postura relativamente a este recomeço. Mas precisamos do dinheiro de nós, não é? Que patrocina este campeonato, que também só patrocina e só paga se efetivamente a marca for promovida e para isso é preciso jogar, não é? Mas vejo com alguma apreensão. E isto também vai condicionar tudo, não é? Vai condicionar também, por exemplo, o mercado de transferências, que vai condicionar também o início da próxima época, não é?
E o Foco Porto aí poderá também sentir dificuldades ainda mais acrescidas a nível financeiro, porque dificilmente vai conseguir vender jogadores, porque os jogadores, alguns vai vender, mas dificilmente conseguirá, se calhar, a soma que pretendia, não é? Digo eu. O próprio mercado vai mudar. Não me parece que aquelas transferências astronómicas que neste mercado de transferências que vão acontecer. Sinceramente, acho que vamos entrar numa crise global, não é? E não me parece que o Porto consiga vender jogadores por 50 milhões, isso, 40, 50 milhões, acho que está completamente fora de questão. E o Porto precisa fazer muito dinheiro. E por isso, jogar este campeonato é importante. Ir à Champions, então, é fundamental. Não é? Entrada direta nas Champions é fundamental. Mas eu gostava de falar aqui de um tema que é, voltando aqui ao Pinto da Costa. Hoje tivemos a confirmação que o Vítor Bahia entrou na lista de Pinto da Costa. Exato. O que é que tens a dizer sobre isto? Bem, também é algo curioso, porque se formos a ver, o Vítor Bahia houve até uma altura em que assumiu que queria ser candidato à presidência do Foco Porto. Não assumiu logo na hora, mas que o iria ser. E houve uma fase até que Vítor Bahia parece-me a mim, isto é o meu ponto de vista, esteve algo afastado não só da direção do Foco Porto, mas também eu penso que de alguns adeptos, alguns adeptos que sentiram esse afastamento de Vítor Bahia, não é? Certo. E, antes de mais, um abraço aqui para o Orlino, que nos mandou aqui um abraço. Mas relativamente ao Bahia, eu tenho, como se diz em inglês, mixed feelings. Não sei bem o que achar desta entrada. Isto porque o Bahia afastou-se, nos últimos anos afastou-se, depois apareceu como comentador na CMTV, e como comentador na CMTV deixamos de ouvir neste momento o Joel. Seguimos na mesma a emissão do podcast. Temos aqui eu deixei de ouvir o Joel neste momento. Continuamos de qualquer das formas em direto. Aqueles que nos estão a seguir podem colocar as vossas perguntas. Eu vou tentar retomar aqui a conversa com o Joel. E entretanto já estou a chamar novamente para o Joel para podermos retomar o nosso podcast. Entretanto, podem responder às nossas questões e às nossas Vou ouvir? Sondagens. Sim, retomamos, Joel. Desculpa, não sei o que aconteceu, mas isto caiu. Pronto, aquilo basicamente que eu estava a dizer é que o Vítor Bahia começou por fazer, desapareceu, depois apareceu na CMTV, começou por fazer alguma oposição a Pinto da Costa, e isso gerou aqui alguns anticorpos no Porto. Muitas pessoas que gostavam dele ficaram com uma opinião diferente. Não duvido que o Bahia para mim era um ídolo, não é? E realmente eu sou desses que ficou assim um pouco estranho com a postura que ele estava a ter, até pela ligação que havia, Bahia, Pinto da Costa, havia uma ligação, e ele até inclusive chegou a fazer parte da administração, penso que era Relações Públicas Internacionais, qualquer coisa assim do género, e depois acabou por sair, e agora entrou para vice-presidente, penso que é da SAD. Estás-me a conseguir ouvir? Sim, perfeitamente. Eu penso que é para vice-presidente da SAD. Eu não sei, não percebo esta jogada de Pinto da Costa. Efetivamente, se havia dúvidas em Pinto da Costa com esta entrada, ele... Será, eu aqui pergunto, será... Reforça a sua liderança? E será, havia muita gente que pedia sangue novo, um deles foi o Fernando Madureira, aqui em entrevista à nossa página, que dizia isso, pedia sangue novo na SAD, e poderá ser esse um sinal de que haja alguma mudança, digamos assim, por parte da administração do Foco do Porto. Se o sinal é positivo ou não, vamos aguardar pelos próximos dias. Não sei, eu não conheço, sinceramente não conheço as capacidades de gestão do Bahia. Como jogador, como guarda-redes,
para mim, um dos melhores de todos os tempos, sem dúvida. Se for assim a nível de gestão, então vamos ter um dirigente de altíssimo nível. Não é? Claro. A questão aqui é tentar perceber o que é que esta entrada quer dizer a nível, principalmente, do futuro. Do futuro. Isto será uma preparação para a Bahia, eventualmente, se candidatar à presidência daqui a um futuro não muito longínquo? Pode ser também essa possibilidade, claro. E tu achas que isso, esta entrada na lista de Pinto da Costa, presume que a presidência de Bahia no futuro tem o apoio do presidente atual? Eu acho que ia mais. Eu acho que se houver, agora pensando aqui e dando a minha opinião, olhando para o futuro, eu acho que se houver eleições e que Pinto da Costa não concorra, eu acho que Pinto da Costa não vai tomar posição. Acho que é a minha opinião, não vai tomar posição. Até porque eu acho que vão surgir, quando for a altura, eu acho que vão surgir bastante candidatos que sejam mesmo potenciais candidatos a assumir uma presidência do Foco do Porto. Por isso, eu acho que o presidente Pinto da Costa que não vai tomar uma... Agora poderá, neste caso, se Vítor Bahia mostrar alguma aptidão, se calhar, não sei. Tomar uma posição pública dizendo que o meu candidato é o Vítor Bahia. Não penso que isso também... Acho que isso também não vai acontecer. Aquilo que eu eventualmente acho que pode estar a acontecer é uma demonstração de apoio, não é? Porque ele está convidado para uma posição importante no Porto e todos sabemos que o Pinto da Costa que Deus lhe dê muita saúde, não é? Muitos anos de vida, mas todos sabemos que a presidência de Pinto da Costa mais tarde ou mais cedo vai acabar por acabar, passo por Leonardo. Agora esta entrada, este convite de Pinto da Costa à Bahia não é prepará-lo para o cargo, por exemplo? Poderá ser uma das opções. Admito que sim. A quem nos está a seguir, peço que vão colaborando connosco e vão deixando aqui alguma questão que queiram colocar. Se quiserem também responder à nossa sondagem que nós colocamos, também o podem fazer. Sim, nós temos aqui algumas respostas. Pronto, como era de esperar, os votos vão todos para Pinto da Costa. 75% dos votos estão em Pinto da Costa. Se calhar noutros tempos tinha sido 99%, não é? Mas atualmente são 75%. Em segundo lugar temos aqui o José Fernando Ria e o Nuno Lobo em último. Tu que entrevistaste os dois candidatos, nomeadamente o Nuno Lobo e o José Fernando, o que é que tu achaste? Qual é a tua opinião relativamente portanto, aos projetos de cada um? Ora bem, olhando para essas entrevistas, há aqui duas coisas que têm que ser ditas antes de analisar isso. A primeira, quando entrevistámos o Nuno Lobo, foi numa fase, digamos assim, inicial. Foi uma fase inicial da sua campanha. Na altura eu relembro que havia muita coisa que ele não podia dizer e houve algumas coisas que ele disse aqui que, em primeira mão e que para nós também foi satisfatório. De qualquer das formas, houve ali questões que ele não pôde abordar. Na altura falou que tinha um programa com 200 itens, exatamente, 200 propostas. E entretanto essas propostas já saíram, muitas delas já conhecemos. Eu sinceramente não as conheço profundamente, sinceramente ainda. Ainda não me debrucei porque não tive tempo, infelizmente não tive tempo para isso. De qualquer das formas, olhando para essa entrevista, pareceu-me, o Nuno Lobo pareceu-me um candidato que é um adepto, é um candidato apaixonado pelo Futebol Clube do Porto. Aliás, ele começou a chorar durante a entrevista. Exatamente. Muitas das coisas que ele disse é realmente aquilo que muitos dos adeptos do Futebol Clube do Porto sentem neste momento. Acredito eu também. Não serão todos, mas se calhar uma parte deles. Agora, dificilmente, temos que ser realistas, dificilmente sabemos que poderá chegar a uma presidência, porque
não basta só apontar esses problemas, não é? Não basta apontar esses problemas agora, que é importante, porque levanta aqui muitas questões e levantou muitas questões que são pertinentes e que devem ser discutidas e nesta fase fundo, acho que ainda que é a fase indicada, não é? Que é eleições. Eu penso que no fundo ambos sabem que dificilmente ganhariam estas eleições. Claro. E eu acho que aquilo que eles fazem como portistas é dinamizar a democracia do Futebol Clube do Porto. E parece-me que são portistas preocupados com o momento atual do clube e que acham que as suas candidaturas podem contribuir para melhorar e alterar esta acho sinceramente que há aqui ideias, tanto de parte de Nuno Lobo como de José Fernando Rio, que podem muito bem ser aproveitadas, não é? Mesmo pela presidência de Pinto da Costa. Mas repara, eu sou da opinião que apontar erros, apontar problemas, eu acho que não é muito difícil. Tu consegues facilmente perceber, apontar e dizer o Porto como é que o Porto vende milhões, faz milhões em jogadores e está nesta situação, como é que a formação é isto, a formação é aquilo, muito bem. Isto aqui qualquer um consegue fazer. Eu posso me candidatar e fazer isto. Claro. Agora, aquilo que é mais importante é o que é que eu vou fazer para mudar isso. Exato. E eu sinceramente, por exemplo, a nível financeiro, não consegui perceber muito bem em ambos os candidatos e tentei perceber as duas candidaturas e não consegui perceber muito bem o que é que será feito para efetivamente isto mudar. Porque estamos a falar de milhões de euros. Isto não é suficiente baixar os salários da SAD. Apesar de eu achar que eles devem baixar, mas isto não me parece que sejam medidas suficientes para alterar isto. Agora, isto é um pouco aquilo que as pessoas querem ouvir, digamos assim. Claro. Mas é preciso mais. É preciso falar em coisas concretas e objetivas que realmente mudem a situação financeira do Porto. Eu nesse aspecto, deixa-me dizer-te, nesse aspecto, e há bocado perguntaste-me qual era a minha opinião sobre os dois candidatos. Eu nesse aspecto pareceu-me que José Fernando Rio tinha umas ideias mais realistas, mais aproximadas da realidade. Mesmo na questão do scouting, na questão da formação também, e mesmo quando lhe perguntei na questão do novo centro de estágio do Fogo do Porto e de umas novas infraestruturas para o Fogo do Porto, pareceu-me mais realistas as respostas do José Fernando Rio. Agora, deixamos também, claro está, o benefício da dúvida para Nuno Lobo, que terá certamente as suas mais-valias. Nuno Lobo colocou o seu programa disponível para quem quiser ler. Estamos a falar de um programa extenso, com 250 propostas, são muitas propostas. Claro. Agora, nós também não somos economistas e não percebemos finanças assim tanto, não é? Agora, acho que dizer que vamos manter os melhores jogadores, vamos manter os jogadores da formação e apostar na formação, tudo bem, mas isso parece-me pouco. Porque eu acho que o Pinto da Costa, como presidente, se pudesse manter os melhores jogadores, eu acho que também os manteria. Claro, como é óbvio. Mas pronto. Há aqui aquela questão de que temos deixado escapar aqueles muitos jogadores da formação e nem sempre pelas quantias mais. Mas isso eu penso que também acontece em todos os clubes. Repara, aconteceu no Benfica, aconteceu no Sporting. Sim, mas há vezes que é necessário fazer dinheiro rápido. Claro. Percebes? E esses momentos que o melhor é não existir, mas podem acontecer, né? Principalmente quando há dificuldades financeiras. Quando acontecem momentos em que é preciso arranjar dinheiro até determinada data, por vezes tem que se fazer maus negócios. Eu penso que é isso que acontece. Nomeadamente com, por exemplo, o Rubem Neves, que para mim é um caso flagrante. Foi vendido por um valor muito baixo, mas eu achei que foi vendido quase como o último recurso para fazer dinheiro. Então, claro. Na altura, se calhar fazia sentido, não é? Essa transferência. Se calhar teve que ser. Claro. É a diferença.
E obviamente que eu acho que Pinto da Costa queria ficar com ele, como queria ficar com o Hulk, e queria ficar com o Falcão, e queria ficar com o James Rodrigues, e queria ficar com etc, etc, etc. Claro. Mas não há capacidade financeira para isso. E depois também é preciso perceber a realidade do futebol atual, que é, quando nós tivemos equipas, super equipas, nomeadamente, por exemplo, no tempo do Vilas Boas, tivemos uma equipa espetacular, não é? Até como ele próprio dizia, uma equipa pornográfica. Existiam os fundos, e os fundos permitiram que aparecessem aqui jogadores que sem os fundos é impossível trazê-los. Isso é outra das questões que também se calhar o Foco Porto saiu, digamos assim, prejudicado. Sim, porque tu vês assim, ora bem, o Porto vende um jogador por 30 milhões, mas depois desses 30 milhões, se calhar 50% ou 60% vai para o fundo. Claro. Mas também se não fosse esse fundo, também não tinhas aqui o jogador. Também é preciso perceber aquilo que o jogador deu no Porto e o dinheiro que o Porto fez por ter aquele jogador no plantel. Isso também é preciso perceber. E depois há aqui a questão dos empresários, não é? Que os empresários, o Foco Porto tem uma política que para mim até está correta, porque os empresários, muitos deles aproveitam-se muito, e o Foco Porto às vezes perde determinados jogadores porque os empresários querem ganhar mais do que às vezes com os jogadores, não é? Estes empresários têm muito que se lhe diga, mas muito mesmo, não é? E podemos ir por aí fora e especular muito também, porque também especula-se muito e sabe-se muito pouco, não é? Claro. Mas relativamente ao mercado em si, o mercado em si está diferente. Repara, tu tens atualmente o Manchester City, por exemplo, que é um clube multimilionário, que atualmente já tem uma rede de scouting e que já vai ao Brasil buscar miúdos com 17 anos. E isto antes não acontecia. Exatamente. Digamos que o Fogo do Porto sempre foi uma porta de entrada e isso notou-se quando o Fogo do Porto deixou de ir ao Brasil, porque já ia muita gente, já começava a ficar um mercado conhecido, e depois começou a virar-se para México, não é? E Argentina, exato. Colômbia, só que atualmente o mercado é assim. O City atualmente o que é que faz? Como tem dinheiro para dar e vender, vai ver os mercados, nomeadamente sul-americanos e da América Central, que é onde há talento puro, não é? E contrata em grande escala e depois põe a rodar aqui na Europa. Se funcionar, muito bem. Se não funcionar, adeus. Exato. Mas atualmente é assim que funciona. Antigamente não. Antigamente um empresário de um jogador, aquilo que queria era pegar um Falcão e dizer assim, ora bem, eu em vez de ser vendido já para o City e depois andar a rodar, não, primeiro vou pô-lo no Porto. Claro. E depois dava o salto e o Porto também vencia com frequência, não é? E depois era vendido para um clube grande europeu. Mas o mercado em si mudou, não é? Essencialmente isso. E não sei se o Porto se adaptou muito bem a isso, percebes? Faz sentido. E eu acho que, por exemplo, a questão, por exemplo, há muita gente também que critica isso. O facto do Porto tentar sempre o regresso de jogadores que já cá estiveram, passaram por cá, e como foi o caso do Quaresma, agora mais recentemente do Pepe, há gente até que critica isso. Eu não sei se também tens essa opinião, se às vezes se é positivo ou se é negativo, também depende do jogador, depende do atual momento do jogador, da idade do jogador, das condições em que vem. Não é? Claro, eu acima de tudo a performance, não é? Claro. Ou então a liderança. Agora, por exemplo, o Pepe para mim foi um bom retorno, porque apesar de ter uma idade já para futebolista, já uma idade avançada, não é? Claro. Avançada entre aspas, mas é um jogador incrível, não é? Estamos a falar dos melhores centrais do mundo, não é? Pode já não estar no pleno da sua carreira, mas mesmo com uma performance abaixo daquilo que já foi, continua a ser provavelmente um dos melhores centrais, se não o melhor central em Portugal, não é? E isso aí, um retorno desses é sempre excelente, não é? Porque juntamos o útil ao agradável, não é? Tens aqui um jogador que os adeptos gostam, mas também tens um jogador que vai corresponder dentro de campo. Mas nem todos os regressos para mim são positivos. Né? Porque agora já falou-se há pouco tempo no Bruno Alves, por exemplo. Para mim o Bruno Alves agora não fazia muito sentido. Não, o Bruno Alves neste momento já também uma idade já avançada, digamos assim. O próprio Quaresma, por exemplo, mas pronto. É assim. Mas existe uma coisa, mudando aqui de assunto, mas isto tem a ver também com a situação financeira do Porto. Estás a par daquilo dos lugares anuais? Sim, o Porto já deu 3 opções. Ok, sim, já vi hoje, sim.
Pronto. E isto também é uma demonstração que se calhar a situação financeira do Porto não é melhor, porque uma das sugestões é oferecer o dinheiro, praticamente. Exatamente. E eu acho que, isso também depois depende de cada um, não é? Depende de cada um, claro. Pode não ser muito para outros, não é? Mas eu Claro. acho que noutros tempos, se calhar o Porto não tinha esta opção. Claro. Eu nessa opção, eu vou-te ser sincero, eu tenho também um lugar anual, como é óbvio, Certo? Certo. e eu, para ser sincero, eu sou uma das pessoas que vou ceder o dinheiro, vou deixar estar como está, porque já o paguei e Sim. pronto, acho que não faz sentido agora também estar a ser ressarcido desse dinheiro. Claro que compreendo que há pessoas que se calhar o vão fazer, e isso compreendo perfeitamente. Eu, no meu caso, Claro. vou fazer dessa forma. Ou pessoas que fazem um grande esforço financeiro para ter o lugar anual e que Claro que sim, eventualmente para claro o que ano sim, querem renovar e podem abater esse valor no próximo lugar anual, claro que por sim. exemplo. Não é? Exato, por exemplo, Mas, exato. mas são tempos complicados, São como opções evidente. que. Mas eu acho que o Foco Porto que teve bem. Acho que é uma forma positiva de encarar esta situação, pelo menos nos lugares anuais. Eu acho que fez bem dar a opção às pessoas escolher. E Sim, exatamente. fez Sim. bem, fez bem. E eu, por exemplo, já tenho lugar anual desde 1998, ainda era no Estado das Antas. Ainda tinha o meu lugar no Certo. Estado das Antas, desde que existe lugar anual, que eu tenho um lugar anual, e antes de ele existir já seguia os Jogos do Futebol do Porto sempre no estádio e sempre o fiz. E acho que quem tem o lugar anual dificilmente, só por motivos pessoais, claro está, é que deixa de o ter porque é sempre Depois um de o bichinho ter, que é fica ali, não difícil é? deixar de ver. Mas, Claro, claro. é difícil. E ao fim e ao cabo estás a ajudar o clube, não é? Porque isto é como há muitos sócios que pagam cotas, são sócios, pagam cotas, nem sequer vão ao futebol, se calhar nem aparecem nas eleições, mas pagam as suas cotas no Aqui, sentido de ajudar. e aqui nesse sentido, eu recordo-me também aqui do Nuno Lobo ter falado nisso, que era uma das suas propostas, que era os mais jovens não pagarem a cota de associado até mais tarde do que o que está estipulado. Mas Uh, atualmente qual é a idade? Atualmente são o quê? 11 anos? 12? eu também não te sei dizer ao certo, mas eu penso que são para aí 12 anos. Penso que sim, Sim, mas talvez. eu acho que, Mas eu que a penso que ele queria proposta. estender até aos 16 anos. Acho que foi essa a proposta do Nuno Lobo. Porque realmente também não faz sentido um jovem com 16 anos ou com 15 anos, por exemplo, não trabalha, depende dos pais, muitos É deles, não difícil, é? é difícil. E querem ir assistir aos Jogos de Fogo do Porto, é difícil. Uma Ele deu aqui o família. exemplo de uma família com 4 pessoas que queiram, pagando cotas, não é? Pagando cotas Sim, mais o lugar anual, por exemplo. se forem 4 pessoas, uma família com 2 filhos, são 40 € por mês para o Fogo do Porto, não é? E Certo? pronto, tudo bem que o Fogo Porto precisa de verbas, mas também é difícil para as pessoas nestes tempos essas verbas, não é? E pronto, basicamente o Nuno Lobo Pronto. tinha feito essa proposta. Relativamente Agora não sei se isso é viável ou não, não é? Porque lá está. Em termos económicos, nós não somos economistas, não sabemos se isso é possível ou não. Vamos ver. Mas são questões claro, eu acho que o Porto que tem são sempre pertinentes, diferença não ter é? o estádio cheio. Uhum. Eu acho. Sim, sim. Podes falar, Sim, Joel, estou-te a ouvir. acho Há que aqui sim. se calhar um Pronto, atraso agora na voz. relativamente, relativamente ao projeto em si, que é o Superportistas e este podcast, nós estamos a pensar no futuro, porque vamos tentar fazer isto com alguma regularidade, semanalmente, pelo menos. Trazer aqui alguns convidados para conversar um pouco sobre o Futebol Clube Porto. Claro. E espero que as pessoas basta contribuir com a sua participação, para nós já é muito importante, aqui nas votações, nos comentários, e que fiquem atentos, acima de tudo, que fiquem atentos àquilo que vai acontecer aqui. Claro. Aqui, se me permites, o Joaquim Manuel Barbosa está a dizer que é aos 12 anos que os portistas começam a pagar as cotas.
na página. Vamos ter aqui conteúdo muito bom. Se calhar conteúdo que não é lá nenhum. Muito bem, Joel. Penso que agora nós estamos aqui com um atraso aqui na voz. De qualquer das formas, a principal ideia deste podcast, eu penso que está aqui transmitida, é que vamos ter bastantes novidades em breve. Espero que nos continuem a seguir e que deixem as vossas ideias, sugestões e comentários nas nossas publicações, e que vão seguindo a página Superportistas e ver esses novos conteúdos. Fiquem então por aí. Joel, não sei se me estás a ouvir ainda. Eu penso que... Estou, mas isto está com algum atraso. Está com algum atraso. Deixo aqui um abraço e até à próxima a toda a gente. Muito bem, vamos então finalizar este podcast. Muito obrigado àqueles que nos estiveram aqui a seguir nesta quase uma hora que estivemos aqui a conversar. E deixem então as vossas opiniões sobre este podcast e sobre os nossos conteúdos. Já sabem, se querem também participar neste projeto, podem enviar-nos mensagem privada que nós estaremos atentos a todos vocês. Obrigado.